Fala pessoal, estamos aqui para o nosso último vídeo. Se meu time não me pedir mais vídeos, esse vai ser o último vídeo de societário dessa playlist. Não quer dizer que é o último vídeo do canal, pelo contrário, vai sair cada vez mais vídeos aqui. Mas esse é o último vídeo dessa playlist de societário, porque a gente vai fechar hoje com chave de ouro. Se você tem acompanhado os vídeos aqui da playlist, se você não tem acompanhado, vale a pena conferir os vídeos anteriores. Tem muito vídeo legal aqui falando de vários assuntos da parte societária. Hoje eu vou fazer uma finalização, né, colocar ali a cereja do bolo, porque eu vou falar aqui de 6 passos para você construir o seu acordo de sócios. 6 elementos, 6 verticais, 6 blocos de conteúdo, de tema que não podem faltar nesse documento que é tão fundamental para a governança de empresas aqui no Brasil. Seja você uma startup, seja você uma empresa de tecnologia, seja você uma empresa de economia real, seja você uma empresa da indústria, seja você um e-commerce, seja você qualquer tipo de negócio, você tem sócios, você precisa ter um acordo de sócio. E hoje eu vou te mostrar quais são os pontos que não podem faltar no seu acordo de sócio para você sair daqui com isso na cabeça, sabendo exatamente como construir o teu próprio acordo de sócio. E claro, né, se você quiser contar com a nossa equipe para te ajudar, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. A gente vai ter um prazer de receber você aqui e te ajudar a construir o teu acordo de sócio. Vamos lá para o vídeo de hoje? Vamos lá, pessoal. Acordo de sócios é um documento que estabelece as regras de convivência entre os sócios. E a primeira coisa que você tem que estabelecer é a estrutura da sociedade. O que é a estrutura? Participação de cada sócio, participação em cotas, em ações, qual que é o percentual de cada sócio na sociedade. Eu já tive casos, por exemplo, de clientes que chegaram querendo fazer acordo de sócio e sequer tinham discutido a participação. Isso tem que ser discutido, tem que conversar agora, quando tá tudo bem. É agora que você discute, é agora que você negocia, é agora que você coloca na mesa para você estabelecer, firmar o compromisso e não discutir isso mais. Participação é um ponto muito importante de definir e junto com a participação você vai definir papéis e responsabilidades. Isso é parte essencial da estrutura de boa convivência de uma sociedade, ou seja, o que cada um vai fazer, qual que é a área que cada um cuida, o que deve ser esperado de cada um. Uma sociedade ela é baseada em confiança. Se você não tem confiança de que o teu sócio, que é responsável pelo comercial, vai gerar vendas para tua empresa, vai gerar resultados para tua empresa, você vai ter um problema. Você tem que saber o que cobrar dele. E como é que você vai saber o que cobrar dele se você não estabeleceu previamente os papéis e responsabilidades de cada um? Então isso tem que estar ali na etapa inicial do seu acordo de sócio, a estrutura, a participação dos sócios, as responsabilidades de cada sócio, o tempo de dedicação de cada um. Em algumas hipóteses, um sócio é part-time, outro sócio é full-time. Você pode colocar tempo de dedicação, você pode colocar eventualmente ali critérios, né, de tomada de decisão de acordo com a área que ele ocupa. Então, se o sócio ele é do marketing, ele é o diretor de marketing da empresa, ele tem que ter alguma liberdade para tomar decisões sem precisar consultar os demais sócios. Tudo isso vai nessa etapa de estrutura da sua sociedade, que é o primeiro bloco aqui do teu acordo de sócios ideal. O segundo bloco são as regras de entrada e saída de sócios. Sociedade foi feita para ser construída e para perdurar ao longo do tempo. Esse é o cenário ideal. Todo mundo quer isso quando começa uma sociedade. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. A verdade é que os interesses mudam, como a gente falou nos vídeos anteriores. É verdade que as pessoas mudam, as expectativas mudam. Então, pode ser que um sócio perca o interesse em permanecer na sociedade, pode ser que ele queira sair e o contrato, esse acordo de sócios, precisa estabelecer as regras de saída de um sócio. Do contrário, você vai ter discussões que podem virar ações judiciais e que vão dar uma baita dor de cabeça para você. Esses critérios de saída têm que prever, por exemplo, direito de preferência, né? Então, a quem que vai as ações de um sócio que está saindo? Ele vai sair, vai vender primeiramente para quem? Sempre a regra deve ser, ele deve vender para os sócios que ficam, porque você tem que manter o controle da empresa, preservar a governança da empresa naqueles que estão ali dentro. Porque se você deixa irrestrito para ele vender para quem ele quiser, você vai trazer alguém de fora para a tua sociedade que não tem participação na construção dela, que vai ter direito a voto, e aí você pode ter uma baita dor de cabeça. Então, o ideal é que ele sempre venda primeiro para o sócio. Ele tem que oferecer para os sócios caso ele vá sair, isso numa hipótese, claro, de querer sair de forma amigável. E se ele não quiser sair de forma amigável, né, se ele está saindo ali porque ele cometeu um ato de gravidade alta, a gente falou disso inclusive há 2 vídeos atrás, né, as hipóteses de um sócio ter que sair porque ele cometeu uma falta grave. Se é essa hipótese, o próprio acordo vai prever como isso vai acontecer. Então essa etapa de entrada, saída de sócios, tag e drag along entram aqui. Essas duas cláusulas, falamos aqui num vídeo da nossa playlist sobre tag e drag along, são 2 cláusulas essenciais em um acordo de sócios. A tag along, para lembrar, é aquela cláusula que o minoritário ele acompanha uma saída, um evento de liquidez, uma venda nas mesmas condições de preço, tempo, pagamento que aquele sócio majoritário está vendendo. Então ele vai acompanhar, é uma tag, ele vai acompanhar. E a drag along, ela privilegia o sócio majoritário numa hipótese onde surge uma oportunidade de vender a empresa
e aí o minoritário, ele de repente é contrário àquela decisão, mas se o majoritário decidiu, ele pode arrastar o minoritário junto. Essa é a drag along. Essas duas cláusulas eu expliquei no detalhe nos vídeos anteriores aqui da nossa playlist, vale a pena consultar, e é nesse segundo bloco ali do acordo de sócios que essas cláusulas vão estar previstas. Terceiro bloco, o passo 3 da construção do acordo de sócios ideal para sua empresa. A gente tem que falar de quórums de votação. Como é que vão se dar as decisões dentro da empresa? Nem toda decisão precisa passar por todos os sócios. Do contrário, você vai engessar a tua operação, você vai engessar a sua sociedade. Eu sempre recomendo que você estabeleça pelo menos 3 tipos de decisão numa sociedade. Decisões de gestão, são aquelas decisões relativas ao destino da empresa, ao objeto, ao negócio, ao produto que vai ser comercializado, ou eventualmente a um empréstimo que vai ser tomado. Isso é uma decisão de gestão, né? Uma contratação que você vai fazer. Decisões societárias são decisões que envolvem a entrada e saída de um sócio, a expulsão de um sócio, a entrada de um investidor, o programa de vesting, partnership, stock option que você vai estabelecer. Isso é uma decisão societária. E, por fim, decisões operacionais. A decisão operacional é aquela de dia a dia. É uma decisão que essa você tem que abrir uma flexibilidade maior para que o sócio que cuida de uma determinada área possa ter uma liberdade de tomar decisões naquela área que ele cuida sem precisar ficar consultando os demais. Ele vai só avisar, pessoal, ó, tomei tal decisão porque eu achei que era melhor para a empresa e é isso. Como é que você vai se blindar para que eventualmente um sócio não se aproveite dessa condição de liberdade que ele tem para tomar decisões ruins que venham prejudicar a empresa? Você pode estabelecer um teto máximo de valor ou de impacto daquela decisão. Então, vou dar um exemplo. Decisões que vão impactar a empresa em até 15 mil reais, por exemplo, podem ser tomadas sem precisar consultar o sócio. O sócio tem liberdade. Se ele é do marketing, por exemplo, ele pode definir onde é que ele vai apostar 15 mil reais de tráfego pago. Ah, eu vou colocar no Meta Ads, no Google Ads, eu vou investir ali, aqui. Ele pode ter essa liberdade porque o papel dele é esse, é marketing. Então você dá uma liberdade para ele. Passou desse valor, ele tem que pedir a aprovação dos demais sócios. Isso é só um exemplo, tá? Você pode estabelecer ali formas, mecanismos para proteger a sociedade, mas é importante ter quórum de votação. Decisão de gestão em societária, eu sempre recomendo que a maioria do capital social tome essa decisão. Pode ser uma maioria absoluta, né? Então, assim, 75% ou mais da empresa, ou você pode estabelecer um critério objetivo. Ah, se 60% tomar a decisão, está válida. Tudo depende do modo como as ações ou a participação se distribuem entre os sócios. É importante você evitar ali que as decisões fiquem engessadas, né? Só vai funcionar se a maioria decidir por aquilo, porque aí você pode engessar muito. Então, se você tem 3 sócios, por exemplo, o ideal é que você consiga trabalhar as participações para estabelecer critérios onde algumas decisões possam ser tomadas por 2 sócios apenas, e é isso. O terceiro sócio é voto vencido e assim a empresa segue. Passo 4, né, o quarto bloco, né? Passo 4 ou quarto bloco, é a parte onde você vai falar de dinheiro. Eita, parte delicada, né? Vamos falar de prolabore. Como é que vai se dar a definição de prolabore? No início de uma sociedade, eu não costumo recomendar que você coloque valor de prolabore no acordo sócio, porque isso pode mudar ao longo do tempo. Você pode até colocar uma base, começa em tanto e vai ser reajustado conforme a inflação ou conforme as boas práticas de mercado. Mas eu gosto de colocar, eu sugiro para os meus clientes colocar sempre uma liberdade para os sócios definirem em decisão de assembleia de sócios, em uma reunião de sócios formal, com a ata de assembleia, com a ata ali da reunião, onde os sócios vão tomar essa decisão, que é uma decisão de gestão. Lembra que eu falei das decisões? Então, sendo uma decisão de gestão, se a maioria definida no acordo de sócios tomar aquela decisão, vai estar tomada. Então, se a empresa vai distribuir lucro ou não, se a empresa vai aumentar o prolabore do sócio ou não, se a empresa ela vai pagar dividendos em algum momento, se ela vai trazer ali um investimento, por exemplo, são decisões financeiras que vão estar associadas nesse bloco. E aqui, claro, envolve a parte de saída de um sócio também, porque como é que você vai pagar um sócio? Como é que se dá isso, né? A forma de pagamento, se vai ser parcelado, se não vai, se eventualmente existe a possibilidade de manter aquele sócio com participação só direito a lucro, sem direito à participação de prolabore, e aí ele fica fora da operação. São questões ali que você vai ajustando nesse bloco do acordo de sócios, não pode faltar de jeito nenhum essa parte do dinheiro, porque aí mora muitos problemas. O quinto bloco, pessoal, vamos falar de proteção da sociedade. São cláusulas bem padrão, né, ou padrões, não sei se é padrões ou padrão. Me digam aí nos comentários o que é o correto. Mas a verdade é que são cláusulas que vão sempre aparecer. Quais são essas 3 cláusulas que não podem faltar no acordo de sócio? Cláusula de confidencialidade, aquela cláusula que fala do sigilo das informações. Aqui é muito importante que os sócios eles tenham um compromisso de manter as informações da empresa sigilosas, segredo industrial sigiloso, não pode sair compartilhando com quem ele quiser, né? Então existe ali uma obrigação, um compromisso, né, de rigor com isso.
Cláusulas de não concorrência e não solicitação. Não concorrência, o nome já diz, é de não concorrer diretamente com o objeto da sociedade. Aqui um ponto importante da não concorrência, falamos sobre essa cláusula nos vídeos anteriores, mas um ponto importante dela é você ter critérios claros do que é concorrer. Você não pode deixar em aberto. Ele não pode concorrer. Tá, mas o que é concorrer? Quanto mais aberta a cláusula fica, mais você abre para discussão e divergência. E aí essas divergências geralmente viram conflitos. Então tenta deixar específico. Concorrência é em qual território? É no Brasil? É no mundo inteiro? É só no teu estado? Em qual segmento de mercado? Qual público-alvo? Qual produto ou serviço que é oferecido que se considera como concorrência? Deixa específico. Não solicitação é o sócio não cooptar clientes da empresa para ele mesmo, caso ele venha a sair. Isso também tem que estar no teu acordo de sócio. E por fim, você tem que estabelecer direitos de propriedade intelectual claros. Já vi muita sociedade em que um sócio ele é o desenvolvedor da sociedade, não tinha cláusula de propriedade intelectual, esse sócio decidiu sair, ele levou o software com ele. Porque direito autoral pertence a quem cria. Se não houver nenhum documento que diga que aquele direito passou para a empresa a partir do momento que ele começou a trabalhar naquilo, o direito é dele. E ele pode sair com aquilo. Então, cláusula de propriedade intelectual não pode faltar no teu acordo de sócio. E para finalizar, pessoal, cláusulas de diretrizes gerais ali, que também são importantes. O acordo de sócio é um documento muito amplo, tá? Mas eu estou falando aqui dos pontos mais importantes. Esse finalzinho você pode reservar para falar de questões delicadas, como o falecimento de um sócio, você pode falar do divórcio de um sócio. Né? O divórcio envolve também direitos patrimoniais. E como a gente falou no vídeo anterior, direitos patrimoniais estão diretamente relacionados à participação numa empresa. O lucro de um sócio é um direito patrimonial. Então isso pode ser discutido numa ação de divórcio, por exemplo. Então isso tem que estar trabalhado ali dentro do teu acordo de sócios. E por fim, cláusulas como o lock-up, que é uma cláusula que prevê que o sócio ele tem que ficar na sociedade por um tempo específico, senão ele perde a participação dele ou perde parte da participação dele. A cláusula de lock-up é bem agressiva, ela acontece muito em IPOs, muita gente compra ações de uma empresa no IPO, por exemplo, o Nubank fez isso. Muita gente comprou as ações do Nubank no momento em que ele fez o IPO lá fora, e aí existia ali uma cláusula na hora de comprar a ação, que era a cláusula de lock-up de 1 ano. Então a pessoa que compra a ação tinha que manter ela por 1 ano, ele não podia vender. Essencialmente, o lock-up numa sociedade é isso, só se ele tem que permanecer com a participação dele durante um tempo específico e, claro, exercendo o papel dele. Né? Então o lock-up ele prevê que se ele quiser sair antecipadamente, ele vai ser penalizado de alguma forma por isso. Esse tipo de cláusula vai também no acordo de sócios, tem que ser discutido. Tem cláusula de shotgun, por exemplo, quando um sócio quer sair, ele pode fazer uma oferta de compra, o outro pode fazer a oferta nas mesmas condições para ele. Cláusulas bem agressivas de saída, entrada de sócios. Tem vários direitos de preferência que a gente pode trabalhar. Eu trouxe aqui os principais pontos que não podem faltar no acordo de sócios, para você não esquecer, ter aí de memória. E claro, pessoal, documento de governança societária precisa ser trabalhado com tranquilidade, com cautela. Tem que estar aberto a ter conversas sensíveis, tem que estar aberto a trabalhar isso com o objetivo de fazer a empresa ser longeva, ela permanecer por mais tempo. Os sócios muitas vezes se tornam prejudiciais para a empresa. E o teu objetivo com o acordo de sócios é proteger a empresa dos sócios. E assim, com essa frase, eu finalizo a nossa playlist. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha essa playlist com teus sócios, conhece, com quem você acha que vai aproveitar este conteúdo. Eu quero te agradecer se você chegou até aqui nesse vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores da playlist, vale a pena consultar, tem muito vídeo legal, muita coisa detalhada que eu trouxe para vocês nos vídeos anteriores. E eu te agradeço pela tua audiência. Nós estamos muito felizes com o conteúdo que a gente aqui e a gente quer fazer isso cada vez ser mais intimista, mais próximo, gerar cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Então, o teu feedback é muito importante. Lá no meu Instagram, lucasm.mantovani, eu produzo conteúdo constantemente, vale a pena conferir. Se você quiser me dar o feedback diretamente no Instagram, estou super aberto lá a ouvir vocês, trazer temas, sugestões, deixa nos comentários também suas ideias, suas dúvidas. Sempre que alguém deixa um comentário com dúvidas, eu venho aqui responder. Então, conto com a tua participação, agradeço a tua audiência até aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Sucesso nos negócios!